Sabe quantas perguntas eu recebi sobre o tema de Ben Noach? Eu acho que a principal delas, que eu acho que toca num ponto central é: qual o nível espiritual de um Ben Noach? Qual é realmente a verdade sobre isso? Então vamos lá, vamos entrar na Academia de Moisés. Eu dei uma aula sobre isso com mais profundidade. Aqui a gente vai ver algumas fontes muito interessantes. Então vamos lá, vamos botar a senha, vamos entrar aqui na minha parte, na minha página, vamos entrar nos cursos, nos estudos. Depois disso, a gente vai buscar a área de Ben Noach, o curso de Ben Noach. Agora vamos buscando isso. Agora está nossa aula aqui. Vamos ver as fontes que a gente tem sobre esse tema. Eu tive o mérito de estudar com um dos maiores rabinos da atualidade, infelizmente falecido há cerca de 5 anos, foi o rabino também que me casou, tá? Rabino Aaron Lichtenstein, gigante de Torá, um tzadik, um justo, e ele deu pra gente uma aula sobre esse tema. Tá? Ele disse o seguinte, tá? Eu estou fazendo já a tradução, óbvio que ele dava aula para a gente na Yeshiva em hebraico, eu estou falando de muitos anos, quando eu era jovem estudava ainda na Yeshiva, tá? Então ele fala assim: é uma criatura divina com uma alma. Tudo o que o 8º Salmo se refere, tudo que está escrito no 8º Salmo se refere igualmente a um judeu e a um não judeu. Há necessidade de entender que o não-judeu, e aquele que está se referindo ao não-judeu em geral, muito mais um Ben Noach que está se elevando, é uma entidade metafísica, ou seja, ele tem ao lado que não é só o lado físico, não é um corpo, não, ele tem uma alma transcendental, ética e humana. Como ele citou para a gente o Salmo 8, e ele fala que esse Salmo 8 está se referindo a todos os seres humanos, porque todos os seres humanos são criados à imagem divina. Vamos entender o que está escrito nesse Salmo, tá? Ma enosh kitizkerenu. O que é o ser humano para eu recordá-lo? O venadam kitifkedenu, né? O ser humano para eu... Outra vez, são duas formas de se referir ao ser humano e duas formas de utilizar a palavra de eu recordá-lo. Tá? Então, quem é o ser humano para eu lembrá-lo? Quem é o ser humano para eu recordá-lo? E o próximo versículo fala algo impressionante, que é onde a gente vai se aprofundar. Vatechasereu me'at me'Elohim. E ele é um pouco abaixo. E a gente vai ter que entender o que quer dizer aqui a palavra Elohim, se é Deus, outra coisa. Vechavod vehadar teatereu. E honra e esplendor, com honra e esplendor ele foi coroado. Isso, os salmos estão descrevendo o ser humano. Tá? Ele está num nível um pouco abaixo, tá? A gente já vai entender, e ele tem honra e esplendor. Então vamos lá, vamos entender o que é isso. Um dos nossos grandes sábios fala pra gente o seguinte: Avraham Ibn Ezra, um dos Rishonim, tá? Um dos sábios da mesma época, tá? Não estou falando do mesmo ano, mas da mesma época, que fala do Rashi, do Maimônides, do Narmanides, considerados os maiores exegetas da Torá escrita toda. Tá? A gente chama ele diretamente de Ibn Ezra. Ele fala o que aqui está falando que o ser humano ele é um pouco abaixo de Elohim. Ele fala que Elohim é anjos. Deixa eu deixar um esclarecimento aqui muito importante. A palavra Elohim na Torá, pode ser Elohim como eu estou falando, que é um nome de Deus, mas a Torá utiliza a palavra Elohim também para falar de anjos ou de pessoas muito importantes, até mesmo de juízes. Então diz o Ibn Ezra que aqui a intenção é falar um pouco abaixo dos anjos. Então ele recebe honra e esplendor. Por que o ser humano ele foi coroado, ou como ele foi coroado com honra e esplendor? Devido à alma viva insuflada por Deus, uma alma elevada e não material, portanto imortal. Então a primeira coisa que um Ben Noach tem que saber, calma, quem eu sou? Você é dotado de uma alma viva, insuflada por Deus, imortal. A tua alma não foi criada para morrer.
A vida depois da morte existe e ela é eterna, tá? É muito interessante ver o que fala outro sábio da idade, da Idade Média, como a gente chama, da mesma época, já um pouquinho, alguns anos mais tarde, que foi o Meir, que a gente já trouxe ele algumas vezes na Academia de Moisés e também nas nossas lives, também quando a gente trouxe o tema de Ben-Noach. Diz o Meir assim: o ser humano é uma criatura que não somente recebe a providência divina, ou seja, que Deus cuida de cada um dos seres humanos de uma forma especial. Isso é diferente dos animais. Você vai falar, calma aí, Deus não se preocupa com os animais? Então está escrito que Deus se preocupa com a classe de animais. Ele vai se preocupar com os leões, com os gatos, os cachorros, mas é menos importante cada um deles, porque eles não têm uma alma divina, eles só têm a alma animal. Da mesma forma as plantas. Não importa agora se é essa planta, eu sei que às vezes dói, incomoda um pouco escutar isso, tá? Mas o importante é que é a classe, o ser humano não. Cada ser humano, ele é único e ele é muito importante. Então é isso que ele quer falar, que uma criatura que não somente recebe a providência divina, ou seja, uma atenção especial de Deus, mas também foi dotada de uma alma inteligente, que pode se unir aos mundos superiores, ao ponto que ela está ligeiramente abaixo dos anjos, e foi escolhido pelo Criador para dominar e liderar todos os seres abaixo dele. Quando nós falamos liderar, dominar todos os seres, não é agora que a gente vai maltratar os animais, vai queimar as plantas ou fazer alguma coisa assim. Muito pelo contrário. Você foi dotado de uma alma especial, você recebeu todo esse esplendor de Deus, então Deus vai te dar a oportunidade de utilizar o mundo que Deus criou, sejam os animais, as plantas, enfim, toda a criação divina da forma correta. Então, quando veio o Rav Lichtenstein e ensinou pra gente que um não-judeu, ele está citado junto a um judeu no Salmo 8, ou seja, quando o rei David vai recita pra gente, ensina pra gente esse 8º Salmo, a gente aprende que toda essa ideia da alma, uma alma que vem de Deus, uma alma imortal, uma inteligência superior capaz de se unir aos mundos superiores, esse é você. Isso, agora que você entende isso, tem que entrar dentro algo que é você entender o mérito que você tem de ser parte disso e a responsabilidade. Então que você saiba estudar e atuar da forma como Deus espera de você.